E nós estamos seguindo o cronograma da instituição, tá? Então, o nosso cronograma, a gente vai ter as atividades de P2, que eu acho que é no finalzinho desse mês ou no comecinho do mês de junho. Aí, como vocês já estão fazendo as atividades, na hora que chegar no dia da nossa P2, aí eu vou pedir para vocês, aí vou dar um prazinho de uns 2, 3 dias para vocês reunirem essa papelada, esses documentos, né, em PDF e mandar para mim, que vai ser atividade 1, 2, 3, 4, 5, e aí dependendo da quantidade que a gente está fazendo, tá bom? Mas como a gente está trabalhando assim, em primeiro momento eu ajudo vocês e depois intervalo vocês fazem a atividade, então isso daí vocês já vão arquivando já e não sobrecarrega vocês também, né? Então olha só, na semana passada a gente falou sobre compressor compressão com duplo estágio só que no da semana passada eu tinha uma única temperatura, né, no meu condensador, tá? Agora não. Agora eu vou ter 2 níveis de temperatura. Então é 2. O da aula passada era um único, né? Um único nível de temperatura na evaporação. Agora nós vamos ter 2 níveis de evaporação. É 2 níveis de temperatura, tá? Louco. De evaporação não, né? 2 níveis de temperatura de evaporação. Muito bem. Então, olha só. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer o seguinte, vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que eu tenho, por exemplo, né, uma câmara frigorífica, tá? Essa câmara frigorífica, então aqui é uma câmara frigorífica. E aí, vamos supor que eu tenho um outro ambiente aqui, ó, tem alguém com o microfone ligado aí. Ó, vamos imaginar que eu tenho outro ambiente aqui, aonde eu tenho, por exemplo, como o exemplo foi dado para nós aqui, um ambiente de baixa temperatura, uma temperatura próxima de menos 2, menos 3 graus, que é para manter, por exemplo, alimentos, né, como verdura, legumes e outras coisas mais, né? Então aqui eu tenho uma outra câmara de média temperatura, né? Ou, vou por aqui, vou usar a média temperatura. Aí você já entende que essa temperatura aqui seria, por exemplo, um ambiente de refrigeração. Mas não tão intenso como uma câmara. A câmara frigorífica, eu preciso de uma temperatura muito, muito baixa para manter os alimentos como carne, alimentos perecíveis, né? E aqui, por exemplo, legumes, verduras e outras coisas mais, hortaliças, tá? Então aqui eu vou dar o exemplo de carnes e aqui eu vou dar o exemplo de hortaliças. Tá bom? Muito bem. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que eu tenho 1 ou 2 compressores e eu preciso alimentar essa serpentina aqui, ou essa evaporadora e essa evaporadora, tá? Muito bem. Então, olha só. A câmara frigorífica, eu preciso de níveis de temperatura muito baixa. Então, eu vou dizer aqui que seria aí menos 25 graus, por exemplo, tá? E aí, a câmara de média temperatura, ela pode ser uma temperatura aí de aproximadamente uns menos 2 graus, que é o exemplo que está aí no nosso livro, tá? Muito bem. Então, olha só. O que eu preciso fazer é o seguinte. Eu preciso
Esse sistema aqui de baixa temperatura, ele volta para o tanque, para o nosso tanque lá o nosso tanquinho lá de tanque flash, né? Lembra disso ou não? Flash, né? Ou tanque lá que ele faz o resfriamento intermediário. E esse tanquinho flash, ele vai alimentar a minha máquina. Então, como que ele vai fazer? Aqui, na verdade, lembra que eu tenho um nível aqui dentro? Então, por exemplo, uma parte alimenta um determinado equipamento e o outro lado, ele alimenta, por exemplo, a bomba, né? Essa bomba aqui é uma bomba de alta pressão. Essa bomba, ela manda lá para o meu condensador e o meu condensador manda de volta para a serpentina, tá? Para ele poder resfriar aqui dentro do meu mecanismo, né? Então eu estou usando, na verdade, o mesmo tanque flash para atender os dois lados. Aí, do outro lado, como que ele vai funcionar? Ele vai pegar o fluido que sai do tanque flash, né? E ele vai passar pela bomba, tá? Ele passa pela bomba, desculpa. Deixa eu subir lá Ele passa pela evaporadora, da evaporadora ele passa pela bomba, essa bomba é uma bomba de baixa pressão, tá? E aí essa bomba, ela joga de volta no tanque, tá? Então, olha só, eu tenho aqui uma câmara frigorífica, que eu preciso de uma bomba para ele poder circular o fluido dentro do meu evaporador, e eu tenho uma outra bomba de alta pressão, que ela faz o quê? Aqui, na verdade, é o meu condensador, né? Então, na verdade, aqui é o meu QC, tá? E aí, o que acontece? Ele dissipa essa energia térmica aqui, refrigera a câmara de hortaliças, porque a temperatura aqui ela volta um pouco alta, tá? E aí ele pega o líquido que está resfriado dentro do tanque, passa pela serpentina da câmara de 25 e devolve de novo aqui na forma de vapor dentro do tanque, tá? Então essa daqui seria uma montagem esquelética aí. E aí, o que dá para fazer é o seguinte: se eu conseguir entender duas câmaras frigoríficas ligadas no mesmo sistema, eu consigo colocar mais 2, 3, 4, 5, várias câmaras, tá? Então eu vou usando o que? A energia térmica do sistema, né? Porque aqui eu tenho um tanque de resfriamento intermediário, que é meu tanque flash, e para poder suprir a necessidade de resfriamento de outras câmaras, tá? Então, de um modo geral seria isso. E aí, isso aqui seria a parte física, né? Aí como que eu montaria isso, por exemplo, de uma forma mais técnica? Igual a gente montou na aula passada, tá? Então, isso daqui depois eu vou... Fiquem tranquilos que isso aqui vai estar na internet. Eu não vou fazer pergunta disso aqui também, né? Podem ficar sossegadinhos aí. Muito bem. Então, olha só. Vou pegar uma caneta aqui, porque tá difícil caneta hoje aqui. Olha só. Imagina que eu tenho aqui o meu tanque flash, né? Aqui é o meu tanque flash, tá? Aí, eu tenho aqui uma entrada, uma válvula de controle. Essa válvula de controle, ela tem uma boia, que ela controla o nível, tá? E uma parte desse tanque flash aqui, ele vai passar na minha evaporadora. Essa é a evaporadora de baixa temperatura. Então, baixa temperatura, gente, é a câmara frigorífica, tá? E aí, aqui na frente do meu sistema, eu tenho uma bombinha, aonde nessa bomba eu mando isso de volta para o tanque flash,
tá? Então aqui eu tenho o estágio, aqui é o estágio 1, aqui é o estágio 2, aqui na verdade ele coloca como estágio 8, tá? Ele tem esse sentido, né, que é o sentido do fluxo. Então olha só, essa é a primeira bomba. Essa bomba é a bomba então de baixa temperatura, baixa pressão. Então essa é uma bomba de baixa pressão. Tá? Muito bem. Falta outra câmara agora, né? Falta aquela câmara para me fazer a refrigeração lá dos -2. Hoje está difícil caneta aqui. Hoje eu vou ter que dar uma sapateada aqui. Deixa eu ver se essa vai. Ah, tem uma outra caneta aqui que eu não estou usando ainda. Pô, o prêmio eu não usei, deixa eu ver se ela vai. Opa, essa vai. Olha só. A outra câmara, na verdade, ela funciona assim, ó. Ela pega o vapor, aí igual aquele esquema que a gente fez da aula passada. Aqui eu tenho uma bomba, né? Essa bomba aqui é uma bomba de alta pressão. Alta pressão, tá? E essa bomba, o que ela vai fazer? Ela vai mandar o ciclo para o meu condensador. Então aqui eu tenho meu condensador. Aqui ele chama de estágio 3, tá? Aqui em cima, depois da bomba, ele chama de estágio ou fase 4, tá? Fase 4. E aí, depois do condensador, ele passa numa segunda evaporadora. Essa evaporadora aqui, ó, essa é de baixa temperatura, essa daqui é de alta temperatura. Por que alta temperatura? Porque aqui a temperatura é próxima de 25, menos 30, menos 29, menos 28. Aqui é aquela câmara na onde que ele vai manter lá os alimentos, como os hortaliças lá, para ele poder manter dentro de uma determinada temperatura. E aí ele volta dentro do ciclo aqui, tá? Então, ele chama essa fase aqui de 7. Aqui, na verdade, ele tem uma válvula de controle, né? E volta para o tanque, tá? Então aqui é o estágio 5. Aqui ele chama isso de estágio 6, né? Seu ciclo, tá? Quem controla a passagem do fluido refrigerante dentro da câmara de hortaliças, né? É uma válvula de controle de temperatura, tá? Então, na verdade, é um termostato. Ele mede a temperatura e se ele vê que a temperatura está subindo, dentro do que você regulou, ele vai permitir que o líquido refrigerante passe pela serpentina e depois ela volta para o tanque. Então, isso daqui dá para fazer vários modelos, né? Então, o que nós temos aqui, ó? Informações importantes. Algumas informações importantes. Deixa eu ver se eu coloquei tudo aqui. Fase 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Muito bem. Então, olha só. Algumas informações importantes que a gente precisa ver. Quando a gente estiver falando, por exemplo, da entalpia que sai aqui do meu condensador, da entalpia 5, né? A entalpia 5, ela é igual à entalpia 6, tá? Porque, na verdade, a linha é a mesma, tá vendo? Então, por exemplo, se eu souber quanto que é a vazão em cima do condensador e saber quanto que é a taxa diferencial de entalpia entre os 5, eu já sei quanto que vale o 6 também, que está voltando para o meu tanque,
Tá? Então isso é uma informação importante. As temperaturas que entram aqui de entalpia 8 é o mesmo que entra no 3. Tá? Então aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, depois a gente vai fazer o exercício, aí fica mais fácil para vocês entenderem. Ele diz que a minha evaporadora aqui tem que chegar a menos 28 graus Celsius. Tá? E o que volta no meu tanque aqui, ó, que está dentro do meu tanque aqui, ele está com menos 2 graus Celsius. Tá bom? Então essa é o que ele está falando para nós. Então na verdade esse menos 2 aqui está vindo pelo 7 também, né? E a temperatura da evaporadora média é de menos 2, que é o valor que está voltando, né? Então é o mesmo dali, ó, menos 2 graus Celsius, tá? Então ele tem que manter uma temperatura 28 na câmara frigorífica e menos 2 na câmara de hortaliças, tá? E aí, o que acontece? Quando esse ciclo ele começar a funcionar, tudo aqui vai esquentar. Porque, na verdade, a demanda é muito alta. Então, o que ele faz? Aqui, no meio do caminho, ele tem o tanque flash, que ele pega os gases aqui, né? E, além disso, ele tem aqui no meio do caminho, que ele chama esse tanque de resfriador intermediário. Bom, o que é o resfriador intermediário? Gente, ele pega uma tubulação, leva, por exemplo, sei lá, uma torre de resfriamento. É um resfriamento intermediário. Ou ele passa isso daqui dentro de um trocador de calor, né, com água fria. Então ele é um sistema de resfriamento. Ele vai auxiliar o líquido refrigerante para baixar a temperatura. Porque quanto menor a temperatura, melhor para a evaporadora trabalhar e o condensador não precisa sofrer tanto. Porque se a temperatura começa a subir gradualmente, o condensador aqui, a temperatura vai lá em cima, ele não consegue perder, ele não tem taxa de resfriamento, né? Ele não consegue ter taxa de resfriamento suficiente para poder atender a demanda, tá? Então é isso que ele fala. Muito bem. Então isso daí é uma forma genérica que nós estamos vendo, que na verdade isso daqui está no... Deixa eu ver aqui eu achei que tivesse mostrado para vocês. Material da aula, exercício 3. Que é aquele que eu acabei de mandar para vocês, tá? Então, olha só, o ciclo é esse daqui, ó. Né? Que eu acabei de colocar na lousa. Exatamente a mesma coisa. Então, o que vai acontecer? Nós precisamos saber quanto que ele quer, por exemplo, de potência de resfriamento, de refrigeração na evaporadora, certo? De temperatura intermediária. E a gente precisa saber quanto ele quer de potência de resfriamento na evaporadora de baixa temperatura, que é a da câmara frigorífica. Se eu tiver essas duas informações aqui e souber qual é o tipo do líquido refrigerante que ele está usando, acabou. Aí é só eu correr atrás da tabela termodinâmica lá para a gente pegar o valor das entalpias, tá? Muito bem. Então, o que nós vamos responder nesse exercício? Esses valores aqui é diferente do que eu vou passar na lousa, viu, gente? Tá? Então, esses valores aqui é o que vocês vão fazer depois do intervalo. E o que eu vou passar na lousa agora tem outros valores. Então, olha só. A gente vai precisar montar um diagrama de pressão e entalpia do ciclo dessa equação, que é o que está na lousa agora. A gente vai determinar qual é a vazão na evaporadora de alta temperatura, a vazão na evaporadora de baixa temperatura. A gente já fez isso na aula passada, né? Porque a gente só tinha uma evaporadora, agora tem duas. E aí, se eu conseguir fazer com duas, eu posso fazer com 3, 4, 5, aí eu vou colocando quantas evaporadoras eu conseguir, tá? A gente vai fazer o balanço de massa e energia, que é o balanço resultante do tanque de flash resfriador, ou seja, o que é o balanço de massa e energia? Olha só, a gente tem que pensar no seguinte, eu tenho aqui, fazendo balanço de massa, eu tenho aqui uma massa voltando pelo estágio 7, né? E uma massa voltando pelo estágio 2. Então, o que acontece? Eu preciso fazer um equacionamento aqui para me saber se essa saída de massa aqui e de entrada de massa, para me achar quanto que é a vazão do compressor de alta pressão. Tá? Então, a somatória das duas vazão é o que vai me dar o resultado aqui na vazão de alta pressão. Tá? É isso que ele está perguntando, que a gente vai fazer junto.
Aí a gente vai saber qual é a taxa de rejeição de calor, que é o QC, taxa de rejeição de calor, do condensador. Isso daqui é uma coisa que nós fizemos aí umas 2 ou 3 aulas atrás, 4 aulas atrás. Talvez vocês não se lembrem mais, não tem problema, eu faço com vocês. A gente vai determinar também a potência do compressor de alta pressão, a gente já fez uma atividade assim, né? E a gente vai determinar a potência no compressor de baixa pressão, porque eu tenho 2 máquinas trabalhando, então a gente vai saber qual é a potência de uma e qual é a potência da outra, tá? E aí, gente, praticamente esse exercício aqui ele é o mais completo de todo o conteúdo que a gente tem apresentado até agora. Notem que esses valores aqui é diferente do que está na lousa. O da lousa nossa lá é de menos 28, o de vocês que vocês vão fazer depois é menos 31, tá? Eu já coloquei os valores aqui, ó, de acordo com o enunciado, para vocês não se perderem. É só vocês, sei lá, se imprimir ou digitar, depois vocês colocam os valores aqui para vocês poderem trabalhar, tá? E não tem erro. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o enunciado aqui para a atividade de hoje e depois a gente vai resolver junto, tá? Então é isso que nós vamos fazer. Deixa eu tirar esse negócio da frente. Ok, eu vou voltar essa telinha. Muito bem, gente. Então vamos lá. Apagando. O paninho já está borrando, já não está nem apagando mais, né? Eita, nós, hein? Tem que molhar mais já, né? Não apaga. Deixa eu molhar um pouquinho lá, senão não vai apagar. Aliás, não é um paninho, é um trapinho, né? Vocês têm aula com o Wagner? Ô, presidente, Não, professor. Não tem? Não. Ah. A gente já teve. O Wagner estava divulgando hoje o canal do YouTube dele lá. A galera estava achando maravilhoso. Bom, eu vou colocar como está no livro aqui, tá? Então essa é a questão de hoje. Aí vocês copiam, por favor. Um entre posto de alimentos opera com uma instalação frigorífica de R22, tá? Que ele usou o termo serve, ou atende, né? Serve uma câmara de congelados de 300 kW. Então essa câmara de congelados aqui é a câmara frigorífica, tá?
capacidade refrigeração. Cujo evaporador, a evaporador opera a uma temperatura de menos 28 graus Celsius. Então, olha só, a câmara frigorífica ela tem 300 kW de capacidade de refrigeração e consegue baixar a temperatura até menos 28 graus Celsius. Tá? Vírgula, e uma câmara de... Ele usou verduras, né? O termo aqui, ó. Verduras de 220 de capacidade como evaporador, né, que opera a temperatura de menos 2 graus Celsius, tá? Aí eu tenho que dar a temperatura, né? De condensação. É quando ele passa pelo evaporador do ciclo, né? É de 30 graus Celsius. E aí vem aquelas perguntas lá, né? Muito bem, então olha só. Então eu tenho lá a minha evaporadora, que precisa baixar a temperatura para menos 28, que é a da câmara frigorífica, e ele produz 300 kW de potência de refrigeração, que está aqui, e aí eu tenho a outra evaporadora, que é da outra câmara de legumes, né, de verduras e hortaliças, que mantém a temperatura amena, né, de menos 2 graus, e fornece uma potência, né, de 220 kW de refrigeração. E aí o que acontece? A temperatura de condensação do fluido, né, do líquido refrigerante, lá em cima na condensadora é de 30 graus, tá? Então eu preciso dissipar essa temperatura que sai lá da câmara de alta pressão, do compressor, para ele conseguir, porque ele vai ganhar pressão, lógico, né? Ele vai ganhar temperatura também. Chega lá em cima do condensador, para mim conseguir fazer ele condensar, né? Eu preciso baixar para a temperatura de 30 graus, tá? Então, se vocês quiserem, podem copiar, eu espero aí uns 3 minutinhos e aí a gente começa.
Você sabe que ontem eu comi um lanche à noite, gente, passei mal de madrugada. Eu não posso mais comer lanche não, acabou. Já foi a época, hein? Bom, eu acho que já deu, né, para vocês copiarem. E agora eu vou apagar, tá? As perguntas são aquelas que estavam enunciado lá, tá? Então vamos lá. Eu vou responder primeiro a questão A, e aí depois nós vamos para B, depois nós vamos para C, e assim sucessivamente, tá? Muito bem, então olha só. Já está borrando a louça. Até que está aguentando. Bom, então olha só, o item A, ele quer que a gente faça um gráfico, né, que represente o processo do ciclo de refrigeração desse modelo que eu acabei de colocar na lousa para vocês, tá? Então olha só. Então ele quer pressão por entalpia, né? Que eu acho que ele falou, entalpia. Muito bem. O gráfico, na verdade, ele é um gráfico assim, né? Tá? Não tão assim, né? Um pouco menos, porque senão a defasagem é muito grande. Ok. E aí, a única coisa que nós precisamos colocar são os ciclos, né? Então, olha só. Eu tenho um ciclo aqui, que é o ciclo 1. Olhando lá no meu mecanismo, eu tenho o ciclo 1, ele está antes da bomba de baixa pressão. Quando ele passa pela bomba, ele comprime o gás, aí o gás ele ganha pressão e ganha temperatura também, né? Então ele desloca um pouquinho, tá? Então ele vem mais ou menos aqui, vem para o ciclo 2, né? E aí do ciclo 2 ele volta para o tanque, né? Ele cai de novo no tanque lá. Quando ele cai de novo no tanque, então ele mantém, a gente leva em consideração que ele mantém a mesma pressão. Desse tanque, o que acontece? Lá no tanque, eu tenho o ciclo 3 e 7, né? Deixa eu lembrar do novo desenho aqui. Cadê o meu desenho? Tem tanto desenho que até aqui. Olha só. O ciclo 2 volta para o tanque, né? O ciclo 7 volta para o tanque. O ciclo 3 sai do tanque. Então, existe um espaço entre o ciclo 3 e o ciclo 7, tá? O ciclo 3 e o ciclo 7, em função da temperatura, eles são considerados o mesmo. Então, do 7, ele vai lá para o 4. O 4, na verdade, o que acontece? Ele entra naquele compressor superior de alta pressão, tá? E aí, o que acontece? Ele ganha pressão de novo. Quando ele ganha pressão, então do 7, o 3 e o 7 são iguais, ele vai para o ciclo 4. Do ciclo 4, ele passa pelo nosso condensador, né? E aí, no ciclo 4, deixa eu colocar aqui em cima para ficar legalzinho. Então, aqui no meio eu tenho meu condensador, que ele vai fornecer energia para o sistema na forma de entalpia, ele vai entregar energia para o sistema. Quando ele passa pelo nosso condensador, eu vou ter aqui desse outro lado a fase 5 e 6, que são iguais, né?
Da fase 5 e 6, ele desce a temperatura. Cadê o meu ponto 8? Ponto 8 ele está na mesma altura do 2, porque o 2 ele volta para o tanque, o 8 pega do tanque, o 7 ele volta para o tanque e o 3 pega do tanque, tá? Que é o meu reservatório. Muito bem. Daqui a pouco vocês vão entender o que significa, né? Aí o que acontece? Da fase 5 e 6, eu tenho o quê? Uma queda brusca de temperatura de pressão, tá? Uma queda brusca de pressão. E eu venho na fase 8, que é o que? Eu ganho entalpia porque o líquido está refrigerado dentro do tanque. Na fase 8, ele desce para a fase 1 porque ele perde pressão, né? Na verdade aqui a vazão é a mesma, ele ganha pressão só aqui, ó, da fase 1 para 2, porque aqui eu tenho compressor, né? Aqui eu não tenho compressor, aqui é a minha serpentina que tem aqui, né? Ou evaporadora, se vocês quiserem, né? Se acharem melhor assim, tá? Então, modelando isso daqui, ele vai ficar assim, ó. Aqui embaixo eu tenho a evaporadora de baixa temperatura, que no caso do nosso exemplo é menos 28 graus Celsius, tá? Aqui em cima é o meu condensador, que o meu condensador ele tem que dissipar, baixar a temperatura para 30 graus Celsius, que é a temperatura de condensação do R22, né? E aqui dentro, está dentro do tanque. Dentro do tanque eu tenho o que? A evaporadora lá de menos 2 graus Celsius. Tá aí, tá montado, ó. Então, olha só, notem o seguinte. Do ciclo 8 até 1, na verdade, eu tenho perda de temperatura, mas eu ganho entalpia. Depois, do 1 para 2, eu ganho o quê? Pressão, né? Eu ganho um pouco de pressão e ganho um pouquinho de entalpia também. Do 2 para o 7, volta para o tanque. O 7 vem para o tanque, o 3 vem para o tanque. Então, o 3 e o 7 são iguais, e aí ele eleva para o 4. O 4, na posição, no ciclo 4, ele ganha um pouco de entalpia de novo e ganha o quê? Pressão. Depois, quando ele está passando pelo condensador, ele perde entalpia ou entrega a energia para o sistema, né? Ou ele rejeita, né? Vamos usar esse termo. Assim é melhor, rejeita, né? Quando ele está rejeitando, ele perde entalpia, mantém a pressão estável, depois ele desce para a fase 8 e começa todo o ciclo de novo, tá? Então isso daí é uma forma genérica para a gente poder apresentar a entalpia do nosso tanquinho. Ou do processo todo, né? Se você preferir. Aí, o que acontece? Eu vou precisar levantar a entalpia 1, tá? Essa entalpia 1, gente, a nossa entalpia 1, ela está na forma de vapor, porque ela passou, vapor saturado, porque passou dentro do nosso evaporador. Então aqui será vapor, e a temperatura que vai estar na entalpia 1, quando ele passa aqui pelo nosso evaporador, vai ser de menos 28 graus Celsius, tá? Então, eu preciso saber quanto vale isso daqui lá na nossa tabelinha. Que tabelinha é? A nossa tabela A6.A pequenininho para R22 saturado, tá? A tabelinha eu já mandei para vocês, aí o Gabriel já deve ter passado. Eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhada junto. Então a primeira entalpia que eu preciso procurar é a entalpia de menos 28 para vapor. Menos 28. Deixa eu pegar uma anotação aqui, tá? Então eu tenho aqui, ó, menos 28,
Tá? Menos 28. Menos 28, como ele está na forma de vapor, então a entalpia dele será de 394 kJ por quilograma. Tá? Tá até aqui, ó. 394. Então aqui eu tenho 394,0 kJ por quilogramas. Tá? Agora eu preciso ir para onde? Para o meu ciclo 2. Vou apagar aqui a minha linha. Ok. Ciclo 2. O ciclo 2, gente, o ciclo 2, a temperatura que está na saída do ciclo 2, o que acontece? Quando o fluido ele entra dentro do meu mecanismo de bombeamento lá, que é a minha bomba, o que acontece? Quando eu comprimo o gás, ele esquenta demais. Esquenta para quanto? Nesse caso aqui do exemplo, ele subiu. Oi? Ah, é verdade. Obrigado, viu? É verdade. Então, olha só. Quando ele vem para o estágio 2, aqui eu tenho um compressor. Esse compressor ele comprime o gás, sobe a temperatura. Sobe para quanto? Aqui, ele diz que foi para 43 graus Celsius. Tá? 43 graus Celsius. No enunciado, eu acho que está aqui no de vocês, ó. Deixa eu ver. Está aqui, ó. Sabendo que a temperatura na saída do compressor de alta pressão, a de alta pressão, gente, é o de cima, né? Vamos ver. De alta pressão, é o de cima. Então, a saída do compressor de alta pressão, que vai para o ciclo 4, no de vocês vale 37. E no de baixa pressão, vale 39 respectivamente. A de baixa pressão é o caso desse daqui, que é o ciclo 2, ou a fase 2. No nosso caso aqui, vale 43, tá? Aí, mais uma vez, 43, então eu vou procurar na minha tabela, 43 graus, faltou uma tabela aqui, hein? Ainda bem que a de vocês não precisa do 43, deixa eu abrir a outra aqui. Caramba, não tem problema, eu abro a outra. Tabela, 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 tabela. Essa é a completa. Vamos lá. Tabela, 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 tabela. Essa tabela eu mandei para vocês, acho que coloquei no portal também, viu? Eu preciso achar a tabela do R22 para 43 graus, né? R22 saturado, 43 graus. R12. Superaquecido. R$134. Tá chegando. A6A, R22 saturado. Tá, vamos ver aqui. 43, né? Então eu estou subindo a temperatura, 39, 43. Deixa eu marcar aqui, ó. Aqui acima da linha vermelha, os 43 graus que ele está falando, né? E ele sai na forma de vapor do compressor.
Então vale 417, tá? 417. Muito bem. Deixa eu anotar aqui. Professor, a câmera da lousa. Não, é que eu tô. Não, eu só tô. Eu já vou mudar, já vou apagar. Peraí, só um minutinho. 400 é que eu tô olhando o número aqui. 417. 417,0 kJ por quilogramas. Muito bem. Agora sim, agora tira. É que eu estava olhando o número. Ok. Agora, o que eu vou fazer? Se eu voltar aqui no meu modelinho, né? Eu preciso achar a entalpia agora do H7, do H3. Só que o H3 e o H7 está todo mundo ligado no tanque. Lembra disso ou não, gente? Ó, cadê o modelinho aqui? Ó, o 3 está ligado no tanque, o 7 está ligado no tanque, tá vendo? E então o que acontece? A mesma temperatura do 3 é a mesma do 7. E então eu vou dizer o seguinte, que a entalpia 3 é igual a entalpia 7. Vocês estão vendo, né? E qual que é a temperatura então aqui? É menos 2 graus. Menos 2 graus Celsius. Aí o que eu vou fazer? Vou procurar na minha tabelinha de novo, né? Voltando na minha tabela. Vou pegar a tabela menor agora, né? É menos 2. Menos 2. Menos 2. Então vamos lá. Menos 2. Menos 2. R22 saturado. Então, o 3 ele está na forma de vapor. Então, menos 2. Menos 2, vapor, qual coluna que é? É essa daqui. É a terceira da direita para a esquerda. Terceira. Então, vamos lá. Aqui, menos 2. Está aqui embaixo. Né? Menos 2. E a terceira, então, é essa coluna aqui, ó. 404. Eu vou anotar na lousa, daqui a pouco eu mostro para vocês. Então, é 404,6 kJ por quilogramas, tá? Muito bem. Deixa eu apagar aqui. A tabelinha que eu mandei para vocês, não vai precisar da tabelona grande, não. Só a tabelinha dá, viu? Voltando aqui na lousa. Então, agora, eu preciso ver a entalpia 4, né? Deixa eu ver se eu vou precisar dela aqui. 6. Vou precisar. Eu esqueci de anotar aqui. Pera aí, gente. Eu vou ter que dar uma... Tá. Ok. A entalpia 4, né? Então ela sai aqui do ciclo 3 e 7, que são iguais, entra no compressor, comprime, eu dou energia térmica para ela, ela eleva a temperatura e eleva a temperatura e eleva a pressão. Então eu cheguei aqui na fase 4. A fase 4, no exercício, no de vocês eu não lembro, no de vocês vale 4 é o de alta pressão. O de alta pressão, no de vocês, vale 37. Tá vendo aqui, ó? 37. Tá? O de baixo é 39 e 37. O meu aqui, ele vale 40. Tá? O meu vale 40. Então, deixa eu voltar aqui. Ok. Então, aqui, na fase 4, eu estou em 40 graus Celsius. De novo. Então, aqui é o meu H, a minha entalpia 4. A entalpia 4
vapor e ele está a 40 graus. 40 graus Celsius. Muito bem. Para a gente saber quanto... Alguém chamou? Para a gente saber quanto vale essa entalpia, a gente vai recorrer à tabela de novo. Deixa eu ver qual que é aqui. Essa daqui. E 40 graus na minha não tem. Vou ter que pegar a tabela maior. Faz parte. Olha só. Mas a de vocês tem, tá? Eu já fiz antes aqui. 40 graus em temperatura de vapor. Impressão. Deixa eu ver aqui, pegar essa telinha. Aqui. 40 graus está aqui. Ele passou, depois do compressor ele está em vapor. Então é 416,6 416,6 kJ por quilograma. Muito bem. Eu vou mudar, eu vou apagar aqui, eu já mudo para vocês. Aqui. Muito bem. Então, aqui em cima 40 graus. O de vocês eu não lembro quanto que é aí, está marcado. Eu achei 416,6. Agora, o que vai acontecer? Ele vai passar pelo meu condensador e vai para a entalpia 5, né? Só que a entalpia 5, gente, ela tem um detalhe, né? A 7 eu já peguei, né? A 7 está aqui, 404. A entalpia 5, né? A entalpia 5 é igual à entalpia 6. Só que aí a gente tem que lembrar o seguinte: quando ele passa pelo condensador, ele volta a condensar. Porque ele entrega, ele rejeita a temperatura para o ambiente e ele volta a ser líquido novamente. Então aqui a entalpia 5 é igual à entalpia 6 líquida. E aí a temperatura é a temperatura de queda aqui, ó, de 30 graus, tá? Então aqui é 30 graus Celsius. E agora eu vou ter que recorrer à tabela de novo. Vamos lá. Voltando na tabela. Agora eu posso pegar menor porque 30 graus está fácil, né? É líquido. Líquido, deixa eu ver qual coluna que é. Líquido é essa daqui. É a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta coluna. Quinta coluna. Deixa eu pegar aqui em cima. O vermelhinho. Quinta coluna. Ué, não sobe o negócio aí. 30 graus. Aqui. 30 graus, quinta coluna. 30 graus está aqui, né? E aí está na fase líquida, então tem primeira coluna, segunda, terceira, quarta, quinta. Então a quinta coluna é 200 e... Epa, ué, o que aconteceu aí? Falhou. Aqui, quinta coluna, 236,7. Já vou abrir a tela, 236,7 kJ por quilogramas. Muito bem. Vamos apagar. Ok. Aí a gente volta. Aqui novamente. Está faltando. Então eu tenho a fase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta 8. Fase 8. A fase 8, gente, é a parte de baixo aqui, né? Onde eu estou pegando no meu tanque fresh, que é o tanque intermediário lá, né? De resfriamento, de refrigeração, e mando para frente para a bomba, né? Que está na fase 1 e 2, essa bomba. E no meio aqui eu tenho o quê? A minha evaporadora. Então aqui, na verdade, eu estou pegando ele do tanque. Se está no tanque, e ele está na parte de baixo, né? Do tanque. Olha só, ele está na parte de baixo do tanque, então ele está na fase líquida.
Tá? Aqui em cima é a fase vapor, aqui embaixo é a fase líquida. Então, na fase líquida, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a entalpia 8, né? Líquida, e a temperatura. A temperatura ali, do líquido que está chegando, ele é de menos 2 graus Celsius, tá? Que está lá dentro do tanque. Agora eu vou ter que procurar ele na fase líquida. Então, de novo, a gente volta aqui no nosso recurso. Ok. Menos 2, fase líquida. Menos 2, fase líquida. Fase líquida, eu tenho primeira, segunda, terceira, quarta, quinta coluna. Quinta coluna, menos 2. Vamos lá. Quinta coluna, menos 2. Ok. Menos 2 está aqui. E a quinta coluna. 1, 2, 3, 4, 5. 197,7. 197,7 kJ por quilogramos, tá? Então agora eu vou apagar tudo e vou abrir a tela para vocês. Bom, então, olha que coisa legal. Se eu já tenho todas as entalpias e todo o processo, agora eu consigo responder tudo que ele está perguntando lá, tá? Então agora eu vou apagar o meu gráfico e vou deixar só essa parte de baixo aqui para a gente poder trabalhar, tá? Eu vou até deixar um destaque Então a questão A a gente já respondeu, agora a gente vai na questão B. Eu não sei o que é a questão B, eu terei que ler lá, daqui a pouco eu vou ler. Então, ó, isso daqui são as minhas entalpias, né? Eu vou deixar aqui, conforme a gente vai montando, a gente vai escrevendo o que ele quer, né? Questão B. Vamos ver o que ele quer na questão B. Questão B, ele quer saber a vazão da evaporadora de alta temperatura. Muito bem. Então, vamos lá. Ele quer vazão. Vazão de alta temperatura. Alta temperatura, alta. Não, é alta ou baixa? Alta temperatura. Muito bem. Baixa temperatura. Alta temperatura é essa, então. Evaporadora de cima. Porque, ó, ele colocou alta temperatura, mas a temperatura intermediária. Por exemplo, aqui embaixo, a evaporadora de baixa temperatura, aqui a gente sabe que quanto que era lá? Menos 28. Então, essa de menos 2 aqui, é lógico, é alta temperatura, é o contrário da outra ali, né? Ou é alta compressora? Vamos ver. Alta temperatura. Então, essa baixa temperatura aqui na frente é o meu evaporador da câmara frigorífica. E a alta temperatura, em relação à de baixo, né, é da minha área de hortaliças, lá de verdura, que ele está falando. Então, aqui em cima, na evaporadora de alta, que é essa daqui, a intermediária, eu tenho a entalpia 5 ou 6, que são iguais, né, e a entalpia 7. Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Então, aqui vai ser... Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, para mim saber quanto que é a vazão de 7, né? Que é a evaporadora de cima, aquela da câmara de hortaliças, eu pego a potência de refrigeração e divido pela entalpia daquela seção lá, né? Deixa eu ver quem que é. É 7,6 ou 7,5, tanto faz, ó. Eu posso pegar, aqui ele já deu, né, a potência para nós, a gente sabe que é 220. E eu pego a entalpia 7 menos 6 ou 7 menos 5, tanto faz, né? Então vamos lá. Então vai ser 7, opa, assim não, né? 7 menos a 6.
Isso daqui vai dar... Aqui a potência de refrigeração ali daquela região vale 220, né? Que ele já deu esse valor para nós. A 7 está aqui embaixo, que é igual a 3, né? Então ela vale 404,6 menos a 6. Cadê a 6? A 6 está aqui, ó, que é igual a 5. 236,7, tá? Menos 236,7. Muito bem. Então vamos lá fazer a continha. Vamos ver quanto vai dar isso. 404,6 menos 236,7. Aí eu pego 220 e divido pela resposta. 1,310. Alguém faz a conta aí para ver se está certo, né? 1,310. 1,310 quilogramas por segundo, porque é vazão, né? Muito bem. Vocês façam aí para ver se está certo. Agora, vamos olhar a outra. A pergunta C. A C está aqui. Na evaporadora de baixa temperatura. A de baixa temperatura é essa daqui, ó. Então eu pego no mesmo esquema que eu fiz lá de cima lá, tá? O que eu faço? Eu pego a massa 8, né? E multiplico por quem? Pela entalpia 1 menos a 8. Para me achar quanto que eu tenho de vazão dentro da minha evaporadora de baixa temperatura aqui, tá? Então eu pego isso menos isso, tá bom? Então vamos lá. Então deixa eu escrever aqui. M8 é igual a potência... deixa eu abrir a tela, né? Potência de refrigeração daquela evaporadora embaixo. Aí, passando na evaporadora, eu tenho a entalpia 1, né? E na entrada da evaporadora, eu tenho a entalpia 8. Tá bom? Muito bem. A potência ele deu para nós, né, no nosso exemplo, que é 300 kW. A entalpia 1, 394,0 menos. A 8 é 197,7, aqui embaixo. 197,7. Vou fazer a continha agora para ver quanto vai dar isso. Então eu tenho 394 menos 197,7. Aí eu pego 300 e divido pela resposta. 1,528. 1,528 quilogramas por segundo, tá? Então agora eu tenho a vazão 7 e tenho a vazão 8. Então deixa eu colocar aqui do lado, ó. Vazão 7 é igual a 1,310 quilogramas por segundo, tá? E a vazão 8, eu vou colocar aqui, ó. 8, ela vale 1,528. 1,528 quilogramas por segundo, tá? Essas informações eu vou deixar aqui do lado que eu vou precisar dela. Aí, o que eu vou fazer agora? Vamos ler a próxima etapa lá, vamos ver o que ele está pedindo, né? Ele queria a vazão na evaporadora de cima, a gente já deu a vazão na evaporadora de baixo, nós já demos. Agora, vamos para o item D. Ele quer que eu faça um balanço de massa e energia, balanço de massa resultante, né, do tanque fresh, que é o resfriador intermediário. Então eu tenho que fazer um balanço de massa de todo mundo lá dentro. Tá?
Então vamos dar uma olhada ali, ó. Vamos fazer um balanço de massa dentro desse refrigerador, dentro desse tanque. Nesse tanque, eu tenho a massa 3, a massa 8 e a massa 7, tá? Muito bem. Então, olha só, como que nós vamos fazer? A massa 7, eu já tenho, que nós descobrimos aqui, que ela vale 1,310. A massa 8 vale 1,528. Agora eu preciso saber quanto vale a massa 3, porque ele quer uma massa resultante aqui, né? Então, eu preciso saber quanto vale a massa 3. Então, vamos lá, vamos apresentar isso para ele. Muito bem. Deixa eu voltar aqui. Olha só. A equação que define a massa 3, então aqui agora, nós já estamos na questão ABCD. Agora é D, né? D. A questão D, o que define isso daí é massa 3, que é o que eu estou procurando, né? Aí eu tenho a massa 8, que multiplica pela entalpia 2 menos a entalpia 8 dividido pela entalpia 3 menos a entalpia 6, tá? Porque na verdade isso aqui eu levo para lá, está multiplicando essa aqui, na verdade fazendo balanço de massa, eu joguei para cá, mais a massa 7, tá? Muito bem. Opa, 7 não, né? Faltou M aqui. Muito bem, então vamos lá. A massa 3, a 8 eu já tenho que é 1,528, que multiplica, a 2 está aqui, 417 menos a 8, que é 197,7, 197,7, divido pela entalpia 3, 404,6 menos a entalpia 6. A 6 é igual a 5, que é 236,7. 236,7 mais a vazão 7, 1,310. Então vamos ver quanto vai dar esse negócio aí. Então vamos lá. 417 menos 197,7 dividido por 404,6 menos 236,7 vezes 1,528. Aqui, ó, isso daqui deu 1,925. 1,995 mais 1,310, tá? 1,995 mais 1,310. 3,305. 3,305. Então esse 3,305 é a massa que entra no compressor de alta pressão, tá? Então aqui deu 3,305 kg por segundo. Muito bem. Então, tá aí. Essa daqui é a somatória da massa resultante, né? Agora, qual que é a próxima pergunta que ele quer saber? Próxima pergunta, nós estamos na D. A taxa de rejeição de calor em QC. Legal, vamos lá. Taxa de rejeição de calor em QC. Vamos ver quem é QC. QC, gente, taxa de rejeição de calor é condensador. É ele que rejeita calor, tá certo? Então, o que eu preciso saber?
eu preciso saber quanto vale a minha massa que está passando por aqui, ó, e eu preciso saber a taxa diferencial das entalpias, né? Então, o que eu tenho que fazer nesse caso aí? Eu tenho que pegar a vazão que está vindo aqui, que passa pelo compressor, que no caso aqui é o N3, 3.305, tá certo? Passa por aqui, aí eu tenho a entalpia 5 e 6 que são iguais, e faço a subtração da entalpia 4, e faço a multiplicação para me achar o QC, né? Então vamos lá. Eu vou apagar aqui, deixa eu apagar, para eu poder fazer essa continha agora, tá? Agora é a letra E, né? DE. Agora é a letra E. Ele quer saber qual é a taxa, tá, gente? Ele quer saber qual é a taxa de rejeição de calor. O único lugar que rejeita calor é o condensador. Então é o nosso taxa de rejeição do condensador. Como que eu acho isso daí, gente? A gente já fez isso lá atrás, né? Eu pego a massa que está circulando lá, que é a massa 3 ou a massa 4, tanto faz, né? E multiplico pela diferença de entalpia. Quem é a entalpia lá? Quem está lembrado? É a 5 e 6 que são iguais, 236,7. Então é 236,7 menos. Antes, né? Antes dela. Então é 5 e 6 menos a 4. Porque é a 4 que entra dentro do condensador. O condensador é 416,6. Então vamos lá. 236,7 menos 416,6 vezes... faltou a massa 3, né? A massa 3... Ô, gente, deixa eu mudar aqui. Vou colocar o... Ó, aqui é entalpia 4 menos... entalpia 5 menos a 4, tá? Então, o QC, a massa 305, que multiplica a 5, 236,7 menos a 4, que é 416,6. Agora sim. Vamos lá. 236,7 menos 416,6 vezes 3,305. Ok. Menos 594,56. Menos 594,6 kW. Notem que o número deu negativo. Isso é normal. Por quê? Na verdade, o que acontece? Ó, esse daqui é o meu condensador. O condensador, ele rejeita. Né? Taxa de calor. Então, o sinal negativo é normal. Quando entra, então a taxa é positiva, tá? Então, esquenta não. Isso é normal. Aí, ele faz uma outra pergunta. Então, essa daí nós já respondemos. E F agora. Vamos para a letra F. Vamos ver o que ele quer na F. A F, ele está perguntando potência no compressor de alta pressão. Alta pressão é de cima. Então, o que eu preciso saber? Como que eu acho essa potência nesse compressor? Bom, eu preciso saber quanto é a vazão máxima aqui, né? Eu já descobri que vale 3,305 e
eu multiplico isso pela diferença de entalpias entre o ponto 3 e o ponto 4. Tá? Então deixa eu colocar isso na lousa agora, o que eu falei para vocês. Então ele quer saber, ó, a potência de compressão, tá? De quem? Ele quer saber do compressor de alta. O de alta, que é o que ele está perguntando, né? Então o de alta, olhando lá no desenho, eu tenho a massa 3 que está entrando naquele compressor, aí eu tenho a entalpia 4 que é a saída e tem a entalpia 3 que é a entrada. A massa vale 3,5, a entalpia 4, 416,6 e a entalpia 3, que é igual a 7, 404,6. Tá? Muito bem, fazendo essa conta, então tenho a potência do compressor de alta. Vamos lá, fazer essa conta. 416,6 menos 404,6 vezes 3,305, 39,66. 39,66 kW. Aí agora nós vamos para a letra G. A letra G, ele quer saber qual é a potência, que é o que estava faltando, do compressor de baixa. O compressor de baixa, vamos olhar o desenho. O compressor de baixa é esse cara aqui, ó, de baixa pressão. Eu preciso saber qual é a vazão em cima dele e preciso saber a taxa de diferencial das entalpias. Então a entalpia aqui é 1 e 2 e a vazão. Então vamos montar isso na lousa. Então a vazão aqui é a minha vazão M1, né? Que multiplica pela entalpia 2 e a entalpia 1. Muito bem. A vazão M1, nós não encontramos ela, né? Só que a vazão M1 é a mesma de M8, tá? Porque a vazão é a mesma em qualquer ponto, né? Lembra disso lá em fluidos mecânicos, equações de Bernoulli, essas coisas? O que muda é a velocidade, mas a vazão é a mesma. Então a vazão aqui é a minha M8, que vale 1,528. Então vamos lá. Então é igual a M8. Então é 1,528 que multiplica a entalpia 2, que é 417, está aqui, 417, menos a entalpia 1, que é 394. 394. Então, a potência do compressor de baixa pressão vai ser igual, vamos lá, 417 menos 417, 0, 394, 0, menos 394 vezes 1,528, 35,14, 35,14 kW. Ele faz mais alguma pergunta? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Potência, não. É só essas questõezinhas aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, olha só. Tudo que ele queria saber, a gente acabou apresentando para ele. Ele queria saber qual que era a vazão nesse M7. O M7 ele está no mesmo alinhamento que
o evaporador de média temperatura, né? Que é aquela temperatura de mediária de -2. O de 8, ele está no evaporador de baixa temperatura, que é aquele de -28. O M3, ele passa pelo condensador. No M3 eu tenho um compressor de alta pressão, no M8 eu tenho um compressor de baixa pressão. É lógico, eu preciso de ter um compressor de alta pressão no M3, porque o M3 ele passa lá no M7, tá? Então, gente, ele precisa, tem 1.310 mais 1.528. Muito bem, então olha só. Aí depois ele queria saber qual que era a taxa de rejeição de calor, lá em cima no condensador nós apresentamos. Ele queria saber a potência no compressor de alta pressão, que é o de cima lá da linha nós apresentamos. E ele queria saber qual que era a potência do compressor de baixa pressão, que é o de baixo nós apresentamos. Então acabou a tarefa, né? E aí, gente, o que eu vou fazer agora? Vocês têm alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Hã? Ninguém quer perguntar nada? Tem certeza? Aparentemente sim. Então eu vou fazer... Certo, por enquanto, certo. Maravilha. Então eu vou fazer aquele esquema que a gente tem feito sempre, né? Eu saio para o intervalo, lá para umas 9h15 eu volto, mando o endereço para vocês de novo, o link, né? Não sei se é o mesmo, deve ser o mesmo. E aí vocês clicam e eu fico aqui à disposição para tirar dúvida de vocês, tá? Enquanto isso, vai convertendo o vídeo aqui e eu já subo lá no YouTube para vocês, tá? Eu tenho uma gravação feita aqui separadamente, que só não dá para vocês verem os desenhos, mas aí os desenhos vocês têm na mão, vocês vão lembrando, tá? E é rapidinho para subir ele. Tá bom, gente? Então até daqui a pouco, muito obrigado por enquanto, tá?